noite, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Vamos avançar um pouquinho mais nessa série. Desde semana passada, irmãos, começamos a ver episódios finais do ministério de Jesus junto aos seus discípulos, pelo menos do seu ministério terreno. Ainda não chegamos no momento da crucificação, mas desde já começamos a perceber alguns aspectos do sofrimento de Cristo. No início do capítulo 18, João começou a nos mostrar como Judas, que foi um dos discípulos de Jesus, que caminhou com Jesus durante 3 anos, que ouviu os seus ensinos, que viu os milagres, que pregou em nome de Cristo, este mesmo Judas o traiu. João começa o capítulo 18 nos mostrando como Judas, com um beijo, traiu o seu mestre. João, na verdade, não nos mostra isso, mas sabemos isso a partir dos outros evangelhos. Jesus chegou ao ponto de perguntar: Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem? Embora João não nos mostre essa cena, a verdade, a gente consegue tentar imaginar como Cristo deve ter se sentido naquele momento. Um dos seus discípulos tinha o traído. Um dos seus discípulos voluntariamente se apresentou como guia para aqueles que queriam prender Jesus e condená-lo à morte. Esse é o primeiro cenário que João nos apresenta no início do capítulo 18. Mas não apenas isso. Logo em seguida, ele direciona o nosso olhar para aqueles soldados, para aqueles guardas do templo que foram ali para prender Jesus. E João nos diz: eles foram com tochas, com lanternas, lamparinas, foram com espadas, foram com porretes. Como mostra J.C. Ryle, com lâmpadas e tochas eles foram tentar capturar, foram tentar apagar aquele que é a luz dos homens. Com espadas e porretes, eles tentaram prender e fazer calar o príncipe da paz. Mas vejam só, naquele momento em que eles chegaram ali e procuraram Cristo, no momento que ele disse: eu sou Jesus de Nazaré a quem vocês procuram, quando ele disse: eu sou, aqueles homens, toda aquela multidão caiu. E isso aconteceu, irmãos, com um propósito muito claro, para que todos saibam que não foi por falta de poder, não foi por falta de força que Cristo foi preso, mas foi porque ele voluntariamente se entregou. Cristo espontaneamente se entregou aos seus captores. A vida dele, ele a entregou na mão dos seus inimigos. Mas vejam, não antes de interceder pelos seus discípulos. Ainda no versículo 8, aparece a Escritura dizendo: se vocês estão me procurando, deixem ir estes homens. O texto que nós leremos hoje dá continuidade a isso. Mas não se esqueçam, ele mesmo se entregou. E como disse Isaías, ele foi oprimido, afligido, levado como um cordeiro ao matadouro. Diante disso, agora sim, eu te convido a fazer a leitura do texto que se encontra em João, capítulo 18, a partir do verso 12, onde meditaremos com o tema: o testemunho do servo sofredor. Diz assim: assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no
e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus: seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Amém, irmãos? Esse é o texto que nós temos para meditar na noite de hoje. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é o testemunho do servo sofredor. E, em primeiro lugar, eu queria falar sobre esse primeiro tópico: Jesus, Senhor e Deus, preso e amarrado. Jesus, Senhor e Deus, preso e amarrado. Versículo 12 diz assim: assim o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, amarraram-no e levaram primeiramente a Anás. Irmãos, a primeira coisa que João nos mostra a partir do verso 12 é Cristo, Deus, preso e amarrado, levado a homens que certamente tinham a intenção de matá-lo. E o primeiro homem que João menciona se chama Anás. E ele é identificado como sogro do sumo sacerdote, Caifás. E ele diz também que Caifás era o sumo sacerdote, e ele observa, naquele ano. E essa observação, irmãos, é importante. Porque João faz questão de nos dizer que Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Porque Anás também era sumo sacerdote. Embora isso não fique muito claro nesse texto, Anás também era sumo sacerdote. E alguém pode perguntar: David, como assim? 2 sacerdotes no mesmo ano? Eu digo, sim. Por quê? Por causa do contexto que estava vivendo a região da Judéia no primeiro século. Nós sabemos que o Império Romano estava ocupando aquela região. E o ponto é o seguinte: alguns anos antes, do ano 6 ao ano 15 depois de Cristo, Anás tinha sido eleito o sumo sacerdote. Mas por uma decisão política de Roma, ele foi destituído do seu cargo. Porém, apesar disso, o prestígio de Anás enquanto sumo sacerdote permanecia. Eu me distraí com o texto. O prestígio dele permanecia. As pessoas, os judeus, muitos deles, ainda reconheciam Anás como o verdadeiro sumo sacerdote. Então nós temos um sumo sacerdote que foi destituído por Roma, mas que as pessoas reconhecem como tal,
E temos um sumo sacerdote, Caifás, que é oficialmente quem ocupa o cargo. De forma que, se alguma coisa tivesse que ser levada ao Império Romano para ser julgada, tinha que passar pelas mãos de Caifás. Mas João começa o texto nos lembrando uma coisa que não aparece nos outros evangelhos, que antes Jesus foi levado para Anás. Se você quiser confirmar o duplo sacerdócio naquele período, Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao 2, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, versículo 2, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E ele diz, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João Batista. Então vejam que lá atrás, no início do ministério de João Batista, Anás e Caifás já eram reconhecidos como sumos sacerdotes. Mas vejam Caifás. O que o texto diz sobre ele não é nada bom, irmãos. Ele é o segundo homem mencionado, e o que se diz sobre ele no versículo 14 é que ele já tinha tornado público, ele já tinha manifestado publicamente o seu entendimento de que Jesus deveria morrer para que a nação fosse salva. E isso é impressionante, porque lá em João capítulo 11, quando esse texto é mencionado, João nos lembra que ele era o sumo sacerdote e que ele fala isso de uma forma profética. É melhor que um homem morra para que não pereça todo o povo. Ele fala de forma profética sem perceber a preciosa verdade que ele estava falando naquele momento. Então vejam, Jesus, que é Senhor e Deus, estava sendo preso, amarrado e levado para estes homens que tinham a intenção de matá-lo. Mais uma vez, como diz Isaías, como um cordeiro levado para o matadouro. Esses são os 2 primeiros versículos. Mas, de repente, João muda a cena, muda o foco e direciona o seu olhar para Pedro e para o outro discípulo. A partir do verso 15, João foca nas ações de Pedro e do outro discípulo. Vejam, são 2 discípulos que estavam seguindo Jesus de longe. Um, ele identifica, é Pedro. Mas a pergunta é, quem é o outro? Quem é o outro discípulo? Por que ele não é identificado? Algumas pessoas acham que poderia ser Nicodemos. E, na minha opinião, faz todo sentido. Por quê? Porque esse homem ele consegue entrar na sede, no palácio do sumo sacerdote, naquele quartel cheio de guardas. Ele entra sem nenhum tipo de resistência. E Nicodemos era um dos fariseus. Ele era uma das autoridades religiosas. Poderia muito bem entrar dentro ali. Fazia parte do Sinédrio. Mas um outro grupo de teólogos acredita que esse outro discípulo seja o próprio João. O João que está escrevendo o Evangelho. E qual é a evidência disso, irmãos? É que em nenhum momento do Evangelho de João ele menciona a si mesmo, embora ele mencione outros discípulos. Mas lá no capítulo 20, é interessante, ele menciona o outro discípulo e ao mesmo tempo menciona que esse outro discípulo era o discípulo amado. E nós sabemos que este era o apelido, podemos dizer assim, de João. Então, se lá no capítulo 20, o outro discípulo é o discípulo amado, a gente entende que aqui é muito provável que também seja João, o discípulo amado. Melhor, o outro discípulo. Mas qual é o ponto? Isso ajuda a gente a entender como que Pedro consegue entrar. Pedro entrou num lugar, irmãos, restrito. Ali estavam todos os guardas do templo. E o texto diz, ele não consegue entrar. O outro discípulo entra. Mas o outro discípulo volta e coloca Pedro para dentro. Ele tinha os seus contatos, ele conversa com a mulher que está na porta, e ela autoriza a entrada de Pedro por causa do outro discípulo.
E aí a gente vê o que acontece logo em seguida. Tão logo Pedro passa pela porta, a mulher identifica Pedro, reconhece Pedro e pergunta a ele: você não é um dos discípulos? Você não é um deles? E Pedro imediatamente, irmãos, como se nada tivesse acontecendo, diz: não. Não. E segue a vida. Eu queria chamar sua atenção para isso. Porque Pedro é aquele que estava na mesa com Cristo, na ceia, e ele disse: se preciso for, eu dou a minha vida por ti. E Jesus disse: Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E esse Pedro está lá, indo em direção ao covil dos lobos, ele entra dentro do palácio do templo, e quando uma mulher que não estava armada, que não era um soldado, pergunta a ele: você é um deles? Você é um dos discípulos de Cristo? Automaticamente ele diz: não. Vejam que ele não está negando simplesmente quem é Cristo, ele está negando a sua própria identidade. Quem é Pedro? Um discípulo de Cristo. E quando ele diz que não é, ele está em primeiro lugar negando a si mesmo, a sua própria identidade, mas também está negando que Cristo seja o seu Senhor. Também está negando que Cristo seja o seu mestre. São muitos erros, irmãos. São muitas falhas em uma única resposta. Mas bem, Pedro entra, diz o texto, consegue passar. E aí a gente imagina: bem, agora que ele entrou, ele vai para onde? Ele vai para onde Cristo está. Ele queria acompanhar Cristo, e agora que ele entrou, ele pode estar perto de Cristo. E aí, para nossa surpresa, o texto diz que ele não vai naquela direção, ele vai em outra, dentro do pátio. Ele vê uma fogueira, ele está com frio, e ele vai em direção à fogueira para se aquecer. Pedro estava literalmente no lugar errado, com as pessoas erradas, agindo como se fosse uma delas. Vejam, quem estava na fogueira, irmãos? Quem estava ali? Quem acendeu aquela fogueira? Quem estava se aquecendo ali? Eram os homens que prenderam Cristo. Eram os soldados do templo. E Pedro, ao invés de ir na direção onde Cristo estava, ele se junta àqueles homens porque ele está preocupado em aquecer as suas mãos. Ele está preocupado em aquecer o seu corpo, porque diz o texto, era uma noite fria. E antes de qualquer coisa, Pedro buscou o seu próprio conforto junto a uma fogueira de homens ímpios. Literalmente se esquentando na roda dos escarnecedores. Enquanto ali pertinho estava Jesus, prestes a passar pelo primeiro julgamento. Veja se não é isso que João quer nos mostrar. Olha como é que começa o versículo 19. Diz assim: enquanto isso, como é possível que Pedro tenha se preocupado em se esquentar quando o seu mestre estava prestes a ser julgado? Como é possível que ele tenha ido para uma fogueira quando Jesus estava prestes a ser interrogado? Como é possível que ele tenha se juntado a homens ímpios, se aquecendo junto com homens ímpios, quando Cristo estava perto, estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote? João quer nos mostrar isso. Pedro junto à fogueira, enquanto Cristo está severamente sendo interrogado. O versículo 19 diz: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus. E aí vem um segundo ponto importante que a gente precisa entender. Quem é esse sumo sacerdote? É Anás ou é Caifás? Essa pergunta é importante, irmãos. Essa pergunta é realmente uma pergunta importante. Se você olhar no versículo 24, vai ver que, depois desse julgamento, Anás envia Jesus para Caifás. Além disso, lá no início do capítulo, João já nos disse que primeiro Jesus foi levado para Anás.
Então, quando ele é interrogado pela primeira vez, não podemos ter dúvida de que esse primeiro julgamento não é Caifás que está fazendo, é Anás. A pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer é: por que João nos mostra esse julgamento? Todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles direciona o olhar para esse primeiro julgamento. Todos eles oram para os outros. E só para esclarecer, foram 3 julgamentos religiosos. Primeiro ele foi levado a Anás, depois ele foi levado a Caifás na mesma madrugada e pela manhã diante do Sinédrio. 3 julgamentos. Nenhum dos outros 3 evangelhos mostra esse. A pergunta é: por que João faz questão de nos mostrar primeiro esse? Bem, essa pergunta eu fiz, mas não encontrei nenhum teólogo respondendo. Mas eu tenho uma tese. Eu vou expô-la aos irmãos. E os irmãos julguem, para ver se procede. Eu queria... Pode colocar para mim, por favor, Mateus 26, 59. Queria que você lesse comigo esse texto. Mateus 26, 59 diz assim. Vamos ler juntos? Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Ok, pode colocar o próximo texto. Marcos 14, 55 diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Ok. Mas não encontraram nenhum. Amém. Próximo texto. Lucas. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Todos esses versículos, irmãos, mostram pelo menos duas coisas em comum. Em primeiro lugar, em nenhum desses textos eles estão procurando a verdade. A única intenção deles nesse texto é encontrar uma forma de matar Jesus. Agora veja comigo João. O que diz no texto de João, capítulo 18, verso 19? O texto diz assim: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. Vocês conseguem perceber a diferença? Vejam, Anás também não tinha a intenção de buscar a verdade. Ele também queria matar Jesus. Mas a diferença nesse texto é que fica claro, ele não estava em busca apenas de Jesus. Ele queria condenar também os discípulos. Ele interrogou acerca dos ensinamentos dos seus discípulos e dos ensinamentos de Jesus. A palavra que é utilizada ali para ensinamentos é muito interessante. A palavra que aparece no texto ali, me fugiu agora a memória. Meu Deus. Ela tem um sentido que não é apenas meramente intelectual. O sentido da palavra ensinamento ali visa principalmente um tipo de conhecimento que possui implicações práticas, o dia a dia. Então, quando Anás está interrogando Jesus, o que ele está interessado em saber é também acerca dos seus ensinamentos que possuem implicações muito práticas. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha os outros julgamentos, esse interrogatório é aperfeiçoado. E as perguntas giram internamente de 2 pontos. Acerca da divindade de Jesus, acerca do que ele afirmava a respeito de si mesmo. Mas as pessoas, as falsas testemunhas, também acusavam Cristo, por exemplo, de querer destruir o templo. Acusavam Cristo de ensinar coisas que, podemos dizer na linguagem de hoje, seriam golpistas, de que os seus discípulos, assim como ele, tinham intenções revolucionárias contra Roma.
Essa era a narrativa que estava tentando ser criada, isso fica muito claro nos outros evangelhos. Então, o que acontece aqui é que Anás está, ao mesmo tempo, tentando condenar os ensinamentos de Cristo, mas, ao mesmo tempo, condenar o mestre e os discípulos que ensinaram tais coisas. Esse é o sentido, essa é a busca de Anás nesse interrogatório. Condenar a mensagem, condenar o mensageiro e condenar também aqueles que aderiram à mensagem, porque eles podem ser perigosos para nós, teoricamente para nós, e para o império. Anás não estava interessado na verdade, mas estava interessado em Cristo e em seus discípulos. A palavra, irmãos, é didaquê. Lembra? Didaquê. Ela tem uma conotação prática dos seus ensinamentos. Agora vejam só. Versículo 20 diz assim: Jesus responde: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Irmãos, Jesus foi enviado ao mundo para salvar o mundo. Não fazia sentido que esse mensageiro vindo da parte de Deus estivesse oculto. Pelo contrário, quando nós vemos os evangelhos, vemos Cristo sempre nas praças, sempre nas ruas, sempre no meio dos judeus, sempre nas sinagogas, sempre no templo. Sempre pregando à vista de todos, de forma que todos podiam ouvir, e muitos, inclusive, interrogavam ele. O que queres dizer com isso? Ou seja, o ensinamento de Cristo nunca foi um ensinamento secreto. Sempre foi um ensinamento público. Todos sabiam o que ele falava. Então não fazia sentido. Por isso ele fala, ora, sempre ensinei em público. Todos ouviram, perguntem a eles. E aí, Jesus não apenas diz isso, mas ele continua no verso 21 e pergunta: por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? De acordo com a lei, o réu não deveria ser interrogado. Não era costume interrogar o réu. A lei exigia o quê? A presença de pelo menos 2 testemunhas. Então, o papel do sumo sacerdote era ouvir as testemunhas. Primeiro as testemunhas de defesa e depois as testemunhas de acusação. Quando Jesus pergunta para ele, por que me interrogas? Jesus está deixando claro que aquele processo estava errado. Que a maneira como as coisas estavam sendo conduzidas não estavam corretas. Era uma forma de dizer, faça um julgamento justo. Aonde estão as testemunhas? Por que me interrogas? Pergunte a eles. Eles ouviram o que eu tenho a dizer. Mas onde estão as testemunhas, irmãos? Onde estavam as testemunhas? Nenhuma foi apresentada. E vejam só, nos outros julgamentos, nós lemos o texto, eles tiveram dificuldade de encontrar alguém que falasse alguma coisa que fizesse sentido. Não foi fácil. Mas vejam só, Jesus está sendo interrogado, sendo acusado de ser um mestre fora da lei, mas ele está dizendo, olha, na verdade, quem está transgredindo a lei são vocês. Cadê as testemunhas? Por que me interrogam de noite? A lei proibia isso, irmãos. Até isso. O julgamento, algumas coisas que não poderiam acontecer. Por exemplo, não poderia ser à noite, não poderia ser a véspera de um sábado, não poderia ser a véspera de uma grande festa. Nós estamos à noite, numa madrugada, no início de uma sexta-feira que antecede o sábado, às vésperas da Páscoa. Tudo errado. Eles ignoraram todos esses procedimentos por causa do que nós vimos. Estavam simplesmente procurando uma maneira de matar Jesus. Uma desculpa para matar Jesus. Não interessavam os procedimentos. Apenas queriam condená-lo. Jesus pergunta, por que me interrogas? E aí, como geralmente acontece, vemos no versículo 22 a solução mais antiga de todas. Na falta de argumentos, a gente censura a voz da verdade.
Imediatamente um soldado bateu em Jesus, fazendo-o calar, e Jesus apenas diz: olha, eu falei alguma coisa de errado? Se eu falei alguma coisa de errado, se eu fiz algum mal, me diga. Mas se eu não falei, por que me bates? O versículo 24 diz assim: então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás. Não havia, irmãos, nada a fazer. Não havia nenhuma acusação legítima contra Jesus. Não havia culpa nele. Ele era plenamente inocente. O processo todo estava errado. Todos aqueles homens estavam equivocados. Depois de agredi-lo, não havia mais nada a fazer, a não ser enviar para o próximo. Quem sabe o próximo encontre alguma culpa. Bem, como eu disse antes, os outros evangelhos vão mostrar para a gente como foi esse julgamento. Mas João está interessado em mostrar a gente outra coisa. Ao invés de nos mostrar Caifás julgando Jesus, mais uma vez ele direciona os olhos para Pedro. Vejam o versículo 25. Diz assim: versículo 24. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. E enquanto isso, aonde está Pedro? Pedro estava se aquecendo, diz o versículo 25. Eu pergunto mais uma vez, como é que ele consegue estar preocupado com o seu próprio conforto, com o frio que ele estava sentindo, se o seu mestre estava ali perto sendo julgado e condenado? O texto nos diz que Pedro estava junto à fogueira com homens que tinham prendido Jesus, com os guardas do templo, se aquecendo. Mas o mesmo fogo, a mesma fogueira que esquentou o seu corpo, iluminou o seu rosto. Vejam só a ironia. E quando iluminou o rosto, alguém perguntou: você não é um dos discípulos de Jesus? Versículo 25. Perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E o texto diz: ele negou, dizendo: não sou. Vejam só, irmãos. Enquanto as mãos de Jesus estavam sendo amarradas, Pedro estava no pátio aquecendo o corpo e as mãos. Enquanto Jesus estava sendo submetido a um interrogatório, Pedro estava preocupado em buscar uma forma de se sentir mais confortável. Enquanto Jesus estava sendo interrogado, esbofeteado, preso e amarrado, Pedro permaneceu ali, esquentando as mãos na fogueira. Versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não vi com ele no olival? E mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. Vejam, essa foi a terceira vez. Primeiro, ele negou Jesus diante de uma criada. Depois, ele negou Jesus diante de alguns homens junto à fogueira. Mas agora ele também nega Jesus diante de um homem que talvez ouviu falar do milagre que Cristo tinha feito. Porque quem contou que Pedro cortou a orelha, provavelmente contou também que Cristo tinha restaurado aquele corpo. Mas vejam só, ao invés de confirmar o testemunho, Pedro nega pela terceira vez a Jesus. E eu queria que vocês entendessem uma coisa, não é simplesmente uma questão de quantidade. Foram 3 vezes. Esse não é exatamente o ponto que está sendo mostrado aqui. O que Mateus vai mostrar, ainda mais enfaticamente, é que existe uma natureza progressiva e cada vez mais degradante em cada vez que ele nega Jesus. Cada vez que ele nega é pior. Primeiro, ele apenas nega. Na segunda vez, ele nega e faz um juramento. Mas na terceira vez, ele nega, ele faz um juramento e, inclusive, cita palavras de maldição.
de uma forma que ninguém tivesse dúvida. Olha, eu não tenho nenhum vínculo com esse homem. Eu não conheço. E gritando palavras de maldição. Ele nega Jesus pela terceira vez. Não é apenas a quantidade. Ele vai progredindo. Ele nega e jura, nega e amaldiçoa, irmãos. É uma natureza progressiva. Cada vez diante de mais homens, diante de uma mulher, diante de alguns homens, diante dos soldados, todos eles. Cada vez pior, cada vez mais fundo. E eu pergunto, vejam só, a que ponto Pedro chegou? Pedro, que antes era um homem seguro e autoconfiante, se mostrou medroso e covarde. Aquele que julgava ser mais forte do que os seus irmãos, mais piedoso do que os seus irmãos, agora estava ali em um profundo abismo, negando sua identidade, negando a sua fé, negando o seu Senhor. A que ponto Pedro chegou? Esse é o nosso texto. E eu vou direto para a conclusão. E eu faço a conclusão por meio de uma pergunta. O que podemos aprender com um discípulo desertor, com um discípulo anônimo e com um Salvador que estava preso? O que podemos aprender com esses três homens que aparecem aqui? Um desertor, um discípulo anônimo e um Salvador, irmãos, que estava sendo amarrado e maltratado pelos seus opositores. Bem, em primeiro lugar, sejamos prudentes. Sejamos prudentes. Que ninguém se considere maior do que Pedro. Que nenhum de nós se considere maior do que Pedro. Não é verdade que às vezes também agimos como ele? Não é verdade que muitas vezes achamos que somos fortes e autossuficientes? Não é verdade que às vezes olhamos para o lado e achamos que somos melhor do que o outro discípulo que está ao nosso lado? Não é verdade que às vezes achamos que nunca iremos cair, mas que sempre permaneceremos de pé? Não é verdade que achamos que nunca iremos negar a Cristo? Mas vejam o exemplo de Pedro. Sejamos prudentes e que ninguém se considere maior do que Pedro. Vejam, às vezes enquanto seguimos a Jesus, encontramos algumas pedras no caminho. E pelo menos duas dessas pedras se chamam orgulho e autoconfiança. Cuidado para não tropeçar. Cuidado para não achar que você pode sozinho. Cuidado para não achar que você é mais forte do que Pedro foi. Você se lembra de Pedro na fogueira? Pedro na fogueira. Não fazemos o mesmo? Não é verdade que às vezes chegamos ao ponto de encontrar conforto na mesma chama que aquece os nossos adversários? Não é verdade que às vezes encontramos prazer, autossatisfação no mesmo fogo que aquece o coração dos ímpios? E eu pergunto, em quais fogueiras estamos aquecendo nossas mãos? Em quais fogueiras encontramos conforto e satisfação? Em quais pecados aquecemos os nossos corações enquanto negligenciamos que perto está o Senhor? Enquanto negligenciamos o sofrimento de Cristo por nós? Como somos capazes de sentar à roda de homens que zombam do nosso Salvador?
Como somos capazes de nos entreter com o pecado, que foi a causa da cruz do nosso Salvador. Como conseguimos achar prazer em lugares onde o nome de Deus é blasfemado? Como conseguimos nos entreter com programas e atividades que aquecem também o coração dos ímpios? Nos juntamos a eles, nos sentamos na roda dos escarnecedores. E vejam só, pertinho de nós está o Senhor. Como negligenciar o Espírito de Deus que habita em nós? O seu sofrimento na cruz por nós. Que ninguém, irmão, se considere maior do que Pedro, e que cada um examine seu próprio coração. Mas, em segundo lugar, sejamos prudentes. Que ninguém se considere maior do que um irmão caído. Não apenas como Pedro, o discípulo, mas Pedro caído. Eu acho interessante que João tenha se auto-identificado simplesmente como o outro discípulo. O outro. Um discípulo caiu e ali estava o outro, apenas o outro discípulo. É assim que nós devemos nos identificar quando vemos a queda de um irmão. Ele é outro, como eu. Outro discípulo como eu. Nós somos discípulos. Você é um, eu sou outro. O outro que também fugiu, o outro que induziu o outro ao erro, o outro que viu Pedro ali na fogueira correndo perigo, mas nada fez. Onde estava o outro discípulo quando Pedro corria perigo junto à fogueira? Onde está você quando a certa distância você vê o seu irmão, outro discípulo, como você, correndo perigo? Cuidado. Que ninguém se considere maior que o irmão caído. Estenda a mão. Feche a boca. E em nome de Cristo, não se afaste dele. Não o entregue. Siga. Siga ele. Siga ela. Siga de perto. E se ele tropeçar, estenda a mão. Você é apenas o outro discípulo. Não permita que o seu irmão caia sem estender a mão. Não veja ele se aquecendo na fogueira sem tirá-lo de lá. Vá em busca dele. Você é apenas um. Ele também é. Em terceiro lugar, nunca se esqueça de onde Cristo está. Em tudo o que lemos sobre Pedro, e geralmente quando olhamos uma pregação nesse texto, a ênfase é Pedro negando Jesus. Mas quando eu olho para o texto, irmãos, sinceramente, a impressão que eu tenho é que a intenção de João não era apontar Pedro como alguém que negou Jesus, mas mostrar que enquanto Pedro estava fazendo isso, Cristo estava ali, perto dele, sofrendo um julgamento por causa dele, e seria morto por causa dele, sabendo que ele estava negando, sabendo que Pedro estava negando ele com palavras duras, não apenas uma, nem duas, mas 3 vezes, diante de todos os homens. O que me surpreende nessa história, irmãos, não é Pedro. Eu conheço Pedro. Eu vejo Pedro sempre que olho no espelho. Eu sei quem eu sou e sei como fraco eu sou. O que me surpreende é olhar para Cristo e ver Cristo fazendo por mim e por Ele e por nós, sabendo como somos, intercedendo por nós, sabendo como somos. Jesus já sabia que Pedro negaria.
Mas ainda assim, se permitiu ser preso, se permitiu ter as mãos amarradas, se permitiu ser julgado e esbofeteado. Não porque Pedro não negaria, mas porque ele negaria. E precisava de um Salvador. Vejam só, o outro discípulo deixou Pedro na fogueira, mas Jesus estava ali, intercedendo por ele. Quando perguntaram sobre os discípulos, Jesus sequer mencionou os discípulos. Ele estava ocultando os seus discípulos nele mesmo. Esqueçam eles, tudo que eu disse foi em público. Por que me perguntam a respeito das coisas que eu ensinei? Ele estava protegendo cada um dos seus. Por quê, irmãos? Lá em João capítulo 13, versículo 1 diz: porque Jesus amou e os amou até o fim. Essa, irmãos, é isso que me impressiona e essa é a minha única esperança. Saber que Cristo está perto, intercedendo por mim e por outros discípulos imperfeitos como eu. Cristo, irmãos, está perto. Lembre-se disso. Não para nos condenar, mas para nos ajudar. Não para nos lançar fora, mas para nos trazer cada vez mais perto. Vejam, sim, em Pedro, o grau de fraqueza que há nos discípulos de Jesus. Mas vejam e se admirem, pois maior do que as nossas fraquezas é o amor de Cristo Jesus por nós. Seu amor é até o fim e é apesar de nós. Essa, irmãos, é a glória de Cristo. Há um tempo atrás, eu estava querendo estudar sobre a Trindade. E eu conseguia ver algumas coisas muito claras diante de mim, mas algumas eu estava em dúvida. Afinal de contas, qual é a glória de Cristo? Os discípulos disseram: nós vimos ele e vimos nele a glória do unigênito do Pai. E eu comecei a minha investigação particular para tentar encontrar e ver também essa mesma glória. Irmãos, não procurem um homem de capa vermelha voando pelo mundo. Olhem ele na cruz e ali vejam a sua glória. Embora sendo Deus, morreu em nosso lugar. Embora sendo justo, morreu no lugar de pecadores. Amando-os até o fim. João disse qual é a glória dele. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando um dia chegarmos lá e ainda não chegamos, quando um dia olharmos para o Deus Pai assentado do trono, olhe para o lado e você vai ver o Cordeiro que foi morto, mas que vive. Essa é a glória de Cristo. Eternamente, aquele que morreu em nosso favor. Ele é o servo sofredor. Essa é a sua glória. E nos cabe dizer obrigado. Glórias a ti. Senhor, nosso Deus e Pai, quantas vezes, ó Deus, olhamos para esse texto e falamos: caramba, Pedro, como pode Pedro, depois de tanto tempo convivendo com Cristo, fazer o que fez? Mas agora, Senhor, eu não vejo Pedro ali. Eu vejo a mim, eu vejo a cada um dos meus irmãos. Porque não há ninguém, ó Deus, entre nós que seja tão forte assim. Não há ninguém, ó Deus, que possa caminhar nesse mundo e resistir até o fim, se não for pelo Senhor intercedendo por nós.
Quantas vezes, ó Deus, olhamos para nós e dizemos como Pedro: Senhor, eu jamais te negaria. Senhor, eu jamais te trairia. Daria minha vida por ti, Senhor. E quantas vezes, ó Deus, por tão pouco, negamos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós por todas as vezes que nos esquentamos e nos aquecemos junto a eles que não te conhecem. Junto a eles que blasfemam o seu nome. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Porque somos fracos e somos pó. Mas, ó Deus, obrigado, porque perto está o Senhor. Assim como o Senhor estava perto de Pedro, o Senhor permanece perto de nós. O seu Espírito habita em nós. E ao lado de Deus, o Senhor intercede ao nosso favor. Senhor, o que eu te peço é que o Senhor esteja o tempo todo assim, olhando e intercedendo por nós, para que se a gente tropeçar, quando a gente tropeçar, possamos estar seguros de que o Senhor vai nos encontrar um dia, vai nos levantar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por Pedro, obrigado pelo outro discípulo. Embora tenham sido fracos ali, foi por meio deles que o teu evangelho chegou até nós. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, que são outros discípulos, caminhando, te servindo, ajudando outros a caminhar também. Que esse possa ser, ó Deus, a nossa motivação. Que possamos verdadeiramente olhar uns para os outros e encontrar outro discípulo. E que jamais possamos abandoná-los. Que jamais possamos olhá-los correndo perigo sem estender a mão. Mas que possamos ir ao encontro deles e trazer eles para perto de nós e para perto de Ti. Ó Deus, fica conosco, que a Tua palavra trabalhe mais em nossos corações, que possamos refletir nela e que possamos mais uma vez viver de acordo com ela. Assim eu oro, ó Deus, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém.